Meu Deus, te agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Para neste momento, meu Deus, te agradecer. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai, dá uma noite na direção do Teu Espírito Santo e o início de semana, Jesus, segundo o Seu querer e a Sua vontade. Amém, Jesus. Envie uma palavra pela nossa irmã Dâmara. Aqui João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus disse, João escreve, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a salvação ela é algo automático. Você levantou a mão, confessou Jesus como Salvador, você é realmente salvo. Se você morrer naquela hora, você irá para o céu. Mas a libertação é algo paulatino, é algo que você deve buscar dias após dias, essa libertação. Mas eu quero ler com vocês uma carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Eu vou ler, é um texto extenso, mas eu vou ler a carta toda, para que a gente entenda. No versículo 1 da carta de Paulo a Filemon, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Tiago amado, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E o nosso irmão e a nossa irmã Áfia, e ao Arquipo, o nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vós há por Cristo Jesus. Em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da caridade por ti, ó irmãos, e o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes que, com caridade, seja eu tal como sou, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te, por meu irmão Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te fosse útil, mas agora a ti e a mim mais útil, eu tu tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado por ti por algum tempo, para que retivesse para sempre. Não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, a quem mais do que ti, assim na carne, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se fez algum dano, eu te devo alguma coisa, peço isso, põe isso na minha conta. Na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, escrevi. Eu o pagarei para de ti não dizer que ainda
mesmo em ti, o próprio a mim te devo. Sim, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi em ti, confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Irmãos, essa carta de Paulo, ela tem 3 atores. Paulo, que escreve, Onésimo, que é o escravo, e o destinatário da carta, que é Filemão. Paulo, quando já em Jerusalém, já em Roma, Paulo preso em Roma, mesmo preso, Paulo consegue ganhar este rapaz para Jesus. Depois que Paulo ganha esse rapaz para Jesus, descobre que esse servo era alguém que fugira de um outro irmão dele, em Cristo, desse senhor por nome de Filemão. Era um servo de Filemão, que havia escapado para Roma, e lá nessa evangelização de Paulo ganha ele para Jesus. E Paulo, sabendo que ele tinha um senhor em sua terra, Paulo agora escreve uma carta ao seu senhor e envia pessoalmente. Agora aquele homem não vinha mais como escravo. Paulo diz que pede ao seu senhor que o receba assim como se fosse o próprio Paulo. E o Paulo ainda diz mais: se ele te fez algum dano, ponha isso na minha conta e eu pagarei. Mas o que me chama a atenção desse versículo é o versículo 16, que nos deixa parecer que esse escravo também era irmão de Filemão. Observe o que diz Paulo no versículo 16. Não já como servos, mas antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo diz que que ele ganhou para Jesus a Onésimo, e ele disse: eu poderia ter ficado com ele para servir aqui a mim, mas como eu descobri que ele tem um Senhor, que ele tem um dono, e que ele pertencia a outra pessoa, apesar de estar fugido, apesar de haver fugido da casa do seu Senhor, que ele agora tinha um Senhor, Paulo descobriu, diz: não, eu vou devolver o que é teu. Eu podia até ficar por conhecimento, sei que você era uma boa pessoa, e você não faria nada. Mas, não, eu vou devolver a você. Mas nesse versículo 16, Paulo diz: particularmente a mim, particularmente a mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Paulo está dizendo, em outras palavras, que aquele servo, que aquele escravo, que fugira da casa de Filemão, além de escravo de Filemão, ele também era irmão. Eu não sei se irmão por parte de pai ou por parte de mãe, certo é que Filemão estava escravizando um irmão. Porque é isto que Paulo diz. E Paulo pede a ele agora, olha o amor de Paulo como é grande, irmão. No versículo 17, Paulo diz: assim pois, se me tens por companheiro, receba como a mim mesmo. Como é bom, irmão. Como é bom uma pessoa cheia de amor. Como é bom um servo fiel. Paulo agora não faz distinção. Paulo está enviando um servo, está enviando um escravo para o Senhor. E Paulo diz logo para aquele Senhor que ele não é melhor do que o servo. Que ele não é melhor do que o escravo. Paulo diz: olha, se tu quer receber a mim, que sou Paulo, doutor da lei, então recebe esse escravo igualmente a mim. Agora está um doutor da lei,
que esquece tudo aquele processo e agora se apresenta como igual ao escravo. Ele diz: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe como a mim mesmo. Isso é, se tu recebe esse escravo como escravo, você não está recebendo a mim. Paulo estava dando uma lição de Jesus. O versículo 18 ele diz: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Paulo se apresenta, irmão, igualzinho que Jesus fez. Igualzinho que Jesus quer que sejamos. Paulo diz: olha, agora a conta desse escravo é minha conta. O que ele te deve é o que eu devo. E você deve receber a ele como a mim. E se ainda resta alguma coisa, eu vou te pagar. E ele ainda diz mais: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Por que Paulo diz que da minha própria mão eu escrevi? Porque naquele tempo havia os escribas, os letristas, que escrevia, tinha até outro nome, não é nem esse, que escrevia para os profetas. Nem sempre os profetas escreviam. Às vezes ele não estava nem em condições, mas ele ditava e alguém escrevia. Mas Paulo disse: essa eu não mandei ninguém escrever. Essa eu mesmo escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo do ti próprio te devo. Paulo está falando, irmão, disso. Que amor maravilhoso de Paulo. Dizendo agora, pedra Filemon, esse escravo já foi escravo outra hora, mas agora ele não é mais escravo, ele é teu irmão. Agora não é mais escravo, ele é teu irmão. E agora, se você que tem a mim por muita estima, você que tem a mim como esse homem de Deus, você vai receber esse escravo que eu estou enviando de volta para você. Esse escravo era teu. Esse escravo é sangue do teu sangue. É o que Paulo diz. Que além de irmão de carne, era irmão em Cristo. Paulo pede para receber. E é isso que é esses homens de Deus que está faltando nos dias atuais. Os homens que não olham a posição. Paulo não olhou a posição social de Filemon. Aquele senhor de escravos, senhor, não sei, de um certo poder. Mas Paulo diz para ele que o escravo que Paulo enviava para ele era irmão dele. Paulo não diz agora você é senhor dele. Paulo diz: recebe a ele como a mim, como teu irmão em Cristo Jesus. Paulo diz: ele agora não é mais teu escravo, ele é teu irmão. Se a igreja de Cristo começasse a olhar com esta visão, quantos irmãos nossos passando humilhação no meio da igreja, enquanto os outros estão esbanjando, enquanto os outros estão jogando dinheiro fora, gastando com o desnecessário. E dessa vida, meu filho, você não leva nada, nós não levaremos nada daqui. Nós não levaremos nada. Jó disse: nu nós viemos e nu nós tornaremos para o ventre de nossa mãe. Tem uma entrevista de Silvio Santos recentemente que ele diz: eu não sou dono de nada, sou apenas um administrador. Daqui eu nada levo. E é verdade, nós nada levaremos desta vida. Precisamos tomar muito cuidado. Podemos estar investindo em coisas que não era para estar investindo. Investir na obra de Deus. Conheci uma historinha de um missionário que estava numa obra fora, e aquele patrocinador, no dia que recebeu aquele missionário de volta, ele tinha 2 empresas. E naquela hora que ele acabou de assinar o cheque, alguém chega para ele, buzinou no ouvido dele e diz: uma das tuas fábricas está em chama, está pegando fogo. E aquele homem olha para o missionário e diz: me dá depressa esse cheque que eu te dei. E aquele missionário dá o cheque já com o coração partido, mas aquele homem pega, rasga aquele cheque e faz o outro com o triplo do valor e diz: vai depressa sacar, o inimigo quer destruir, mas enquanto isso nós vamos fazer a obra de Deus. Só esta visão, estes homens de visão, estas mulheres de visão que Jesus está precisando da sua obra. Faça como Paulo. Tenha o seu irmão
Não importa a condição social que você tenha, saiba que você não é melhor do que ele. Que Jesus Cristo os abençoe.